Olá, boa tarde a todos e todas aqui no Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou com convidados ilustres aqui, porque nós vamos conversar sobre uma grande artista plástica que já nos deixou em 2001, mas que merece todas as nossas homenagens, porque nós estamos justamente no centenário de nascimento da Faiga Ostrover, e vamos comemorar, vamos celebrar, conversando sobre ela. Ela era uma gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, ceramista, escritora, teórica da arte e professora. E conhecida como a Dama da Gravura. Muita gente chamava ela de a Dama, embora ela não gostasse muito disso. A Faiga nasceu em Lodz, na Polônia, em 1920, e veio para o Brasil em 1933, portanto, com 13 anos. E a Noni Ostrover, que é a filha dela, que vai estar com a gente aqui daqui a pouco, porque ela está com um probleminha de conexão, mas nós vamos tentar falar com ela. A Noni a Noni é presidente do Instituto. Deixa eu ver aqui como é o nome direito do Instituto. A Noni é presidente e curadora do acervo do Instituto Faiga Ostrover, e ela é responsável pelo todo o conteúdo do site da Faiga e está coordenando as comemorações do centenário da artista. Então, vamos depois tentar conversar com a Noni para ela falar um pouco mais sobre a Faiga mãe, a Faiga mulher, dar um panorama mais biográfico da Faiga. E eu tenho a honra de estar aqui recebendo o Fernando Cocchiarelli, que é crítico, professor de arte, curador de arte do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, autor de vários livros, entre eles Abstracionismo Geométrico Informal, a vanguarda brasileira dos anos 50, e junto com Anabela Geiger, e Quem Tem Medo da Arte Contemporânea. E outra pessoa que está aqui, meu amigo também, Luiz Alberto Oliveira, é físico, doutor em cosmologia, professor, consultor de diversas instituições e atualmente é também curador do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui. Fernando, eu queria começar conversando com você sobre a importância da Faiga no cenário artístico brasileiro e também sobre, acho que você sabe alguma coisa também sobre as comemorações. Mas antes, eu queria ler, estou com um livro aqui, olha, o livro sobre a Faiga, e que tem uns artigos muito bonitos, e antes da fala de cada um, eu queria ler um trechinho. E aqui é um texto da Lília Sampaio, que fala: Faiga continuava no seu caminho coerente, ético, fiel a si mesma e ao grande mistério da arte. Sua maturidade era plena, sua condição humana sendo vivida com a consciência absoluta do mundo à sua volta e a certeza de que era através de sua arte que ela podia falar da beleza, da verdadeira liberdade e do humanismo. Então, te passo a palavra, Fernando, para você nos falar sobre a Faiga artista. Bom, para falar da importância da Faiga no quadro da arte brasileira, eu vou ter que dar um pequeno recuo para falar da nossa primeira modernidade. Eu estou partindo do pressuposto que nós temos uma primeira modernidade, que é do início do século XX, cujo maior emblema foi o modernismo paulistano, embora não tenha sido o único. Houve modernismos em outros lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital, em Pernambuco, em Minas Gerais, e tudo isso. Mas o emblema dessa modernidade nas artes ficou a cargo da Semana de Arte Moderna de 22, depois do Movimento Pau Brasil, depois da antropofagia, enfim. Embora a gente tenha tido, como eu já comentei, uma modernidade intensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, na parte de arquitetura, na década de 30, por exemplo. O modernismo da semana, eu poderia dizer assim, a grosso modo, que
ele é um modernismo que se deu primeiramente na esfera temática, tá? E secundariamente na esfera da revolução plástico-formal, digamos assim, que vai marcar o ritmo e a marcha das vanguardas europeias. A gente sabe que, pelo menos até a Segunda Guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista da lógica do modernismo europeu, houve um grande embate entre a possibilidade de você ter uma arte sem representação, né, que são os abstracionismos, não há um, existem vários. Né? Os primeiros a terem visibilidade, a ter visibilidade foram os modernismos geométricos, sobretudo a vanguarda russa, holandesa, Mondrian e todos, e a chamada abstração informal, a qual Feiger se filiou posteriormente, vem de outras raízes, segundo ela própria declarava, vem do expressionismo. Né? Então, veja bem, na primeira metade do século XX, o debate entre uma arte, enfim, representacional, né, ou representativa, que o conceito de figuração é meio complicado, né? Até porque, do ponto de vista matemático, um quadrado preto sobre fundo branco representa uma figura, né? Se a gente for falar de uma figura geométrica. Então, falar de figurativo e abstrato é uma maneira de se falar, ela opera alguma informação, algum conhecimento, mas não é rigorosa do ponto de vista da categorização desse embate entre abstratos e não abstratos. Então, a gente tem claramente marcado o seguinte: o modernismo brasileiro, se nós formos ver a semana de 22, depois nos anos 30, 40, com, enfim, os regionalismos, ele é fundamentalmente um modernismo figurativo. Vou usar essa palavra que eu já fiz das restrições, mas, enfim, um modernismo figurativo. Por quê? Porque o modernismo brasileiro, ao invés de trazer a marca da urbanidade, né, da cidade, contra o campo, ficou entre a fazenda e o arranha-céu, sobretudo, se a gente considerar o modo pelo qual os temas foram sendo desenvolvidos. Café, né, e, enfim, com alguns avanços plásticos, como Tarsila do Amaral e outros artistas, Vicente do Rego Monteiro, mas vocês podem reparar que não houve ismos no Brasil entre a semana de 22 até o final da Segunda Guerra Mundial e o início do pós-guerra no Brasil, lá por 48, 49. Não tem ismos. Qual é o ismo que predomina no Brasil? O modernismo. Tá? Já imaginou se todas as vanguardas europeias fossem só modernistas, não existisse cubismo, não existisse surrealismo, não existisse dadaísmo, não existisse neoplasticismo, não existisse concretismo? Né? Então, o modernismo brasileiro era uma maneira de modernizar e atualizar a nossa arte, sem, contudo, enfim, ferir o centro da questão, que era um país moderno, e um país moderno não é apenas essa não é uma questão temática, essa é uma questão, enfim, estrutural, que não foi roçada. Quer dizer, por exemplo, se a gente for considerar a reforma agrária, por exemplo, por que não houve a reforma agrária, por exemplo, no modernismo? Você tem o quê? Você tem uma coisa laudatória, o café do Portinari, etc. Então, veja, por quê? Porque havia uma articulação entre as elites urbanas e as elites agroexportadoras, que, na verdade, elas estão coligadas, elas são a mesma elite. A Tarsila era filha de fazendeiro, e assim por diante. Isso não traz nenhum demérito à qualidade da obra de muitos desses artistas, mas isso revela problemas que são mais amplos que aqueles do campo da arte, estruturais da sociedade brasileira. Então, bom, isso é uma questão. A outra questão é a seguinte: durante o período do pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, várias pessoas vieram para o Brasil, várias pessoas, artistas já, alguns. A Feiger era uma menina, tinha 13 anos quando veio com a família para o Brasil, para, inclusive, escapar, enfim, da perseguição nazista. A Feiger era de origem judaica, tudo isso.
Então, vejam bem, quer dizer, a Faiga chega ao Brasil e ela tem toda uma disponibilidade ou uma informação, um caldo cultural, que a aproximava das questões das vanguardas europeias, né? Segundo uma genealogia que ela própria narrava sempre sobre a sua origem, a origem do seu tipo de abstracionismo, as raízes disso vêm do expressionismo alemão. Do expressionismo alemão. Então, na verdade, essa é uma coisa que difere aquilo que vai ter durante algum tempo, na década de 50, por exemplo, a hegemonia na arte brasileira, que são as vertentes geométricas, abstratos geométricas, representadas pelo concretismo paulista, pelo neoconcretismo carioca, primeiramente concretismo carioca e depois neoconcretismo, e que tinham uma concepção que passava ao largo da expressão pura e simples, porque eles estavam preocupados com uma linguagem plástico-formal, com a potência criadora da geometria, e, portanto, por exemplo, artistas como Faiga beberam em outras fontes. Ela estudou na Fundação Getúlio Vargas, foi aluna de Hannah Levy, de outras pessoas que vieram da Europa para aqui. E, enfim, nesse quadro que nós temos que pensar a obra da Faiga. A Faiga, dentro da chamada arte abstrata, que é um conceito também vago e amplo, para que a gente exija dele uma precisão, um rigor e tudo isso, mas dentro da arte abstrata, a Faiga ficou ao lado da vertente informal, ou seja, onde a questão da forma não era necessariamente deduzida de questões e propostas de uma linguagem geométrica e tudo isso, mas de uma coisa que tinha um quê de expressão. Os neoconcretos, os geométricos do Rio de Janeiro, também valorizavam a expressão, mas se a gente comparar, há uma diferença formal visível entre o tipo de valorização da expressão do neoconcretismo e o tipo de valorização da expressão pelos informais. Há uma subjetividade que permeia o chamado abstracionismo lírico informal, e muitos, né, porque dentro do informalismo a gente tem outras divisões. Tem, por exemplo, o chamado taxismo, que chegou ao Brasil em meados da década de 50 pela Bienal de São Paulo, onde você tem uma coisa gestual mais expressiva, ou um abstracionismo mais estruturado do ponto de vista das regras de composição, que é, por exemplo, o caso da Faiga, o caso de alunos dela, por exemplo, como Anabela Geiger, como Rossini Pérez, que foram alunos dela, e ela tinha, pela gravura, um apreço muito, muito grande, porque a gravura era uma obra que quebrava a lógica da peça única, porque ela tinha uma tiragem. A tiragem da gravura era entendida como um compromisso de tornar a arte mais acessível para um número muito maior de pessoas. Lógico que não é um número tão maior que justifique que todo mundo vai ter gravura, mas, enfim, tiragens abrem a possibilidade, não só porque são mais baratas por conta de sua multiplicidade, elas abrem um caminho para a democratização da arte. A Faiga tinha essa preocupação democrática dela, essa preocupação notariamente orientada para posições de esquerda, né, fez com que ela também, na sua generosidade, fosse uma teórica, como muito bem você apresentou aqui, né? Ela trabalhou, deu cursos, foi professora no Museu de Arte Moderna de várias gerações de artistas, embora ela não tenha participado do ateliê de gravura do MAN, né? Mas ela deu, enfim, cursos em outras coisas, em outras áreas do museu, que não eram necessariamente aquela do ateliê de gravura, e foi importantíssima do ponto de vista da transmissão do seu conhecimento, e foi dos poucos artistas informais a desenvolverem um pensamento teórico de resistência à hegemonia em que se encontrava o abstracionismo geométrico no Brasil. Né? Ela é das poucas, porque pela própria natureza expressiva, ou uma expressão marcada pela presença da subjetividade do artista,
fica mais difícil você elaborar teorias, porque as teorias não são teorias individuais. Elas podem ser até propostas individualmente, mas elas não podem, uma teoria que aponta para a criatividade em termos subjetivos, expressionais, ela pode, no máximo, ir até esse portal da expressão. Mas, depois disso, cada um coloca as suas questões. Ao passo que, por exemplo, se a gente pegar o concretismo paulistano, né, Valdemar Cordeiro, por exemplo, ele tem princípios, né? Princípios, é o velho, ele diz, todas as variedades e hibridizações do naturalismo, isto é, o naturalismo errado do louco, do primitivo, da criança. Então, ele há uma prescrição que é muito mais característica das vanguardas militantes da Europa, sobretudo porque o construtivismo tem origem na Europa, tem uma forte origem russa, depois da Revolução, né, com o construtivismo. Então, nesse quadro, que é sempre muito impreciso, porque a gente não pode pensar que as teorias da arte elas têm o mesmo rigor das teorias científicas. Não tem. Elas, na verdade, o conhecimento elaborado pelos próprios artistas a partir de suas experiências, e a Fagner foi uma grande artista nesse sentido também, ele nos dá balizamentos que eu chamaria de poéticos. Nem de linguagem. Eu acho que essa noção de linguagem é uma noção que, pelo uso excessivo, criou uma confusão tremenda. Sobretudo na arte contemporânea, você vai dizer assim, a linguagem da instalação. Aí você vê a instalação, tem uma parte que é esculpida em mármore, tem outra que tem um vídeo. Eu vou falar o quê? A linguagem da instalação que tem vídeo, escultura, não sei o quê. A noção de poética, eu acho, entendida como conjunto das intenções e do pensamento produzido pelo artista no corpo a corpo com a produção de sua obra. A noção de poética é muito mais interessante para a gente pensar a questão da arte, e por isso mesmo há um outro nível de rigor ou de expressão. Mas eu acho que o pensamento poético ele é um pensamento tão legítimo quanto o pensamento abstrato científico, né? Só que eles têm origens diferentes. Nesse ponto, é um autor que eu acho interessantíssimo, o Paul Valéry, que diz que a estética existe porque ninguém deixa de comentar sobre as suas experiências, que parecem muito diferentes daquelas experiências da inteligência, mas que talvez sejam o seu guia e princípio oculto, como parece também muito diferente das nossas sensações ordinárias, comuns, que talvez ela resuma e divinize. Então, veja, há um lugar do pensamento que fica entre razão e sensibilidade, e é justamente esse o campo em que a gente deve pensar a questão da arte, né, em contribuição. Nesse sentido, quer dizer, se nós pensarmos que a Feiga é uma artista que foi a grande pensadora, inclusive hoje em dia, como a gente está pensando as coisas sempre do ponto de vista das janelas da micropolítica, né? O fato dela ser mulher, aliás, a história da arte brasileira, não que isso seja um sucesso, porque o machismo se manifestou da mesma maneira, mas o fato a história da arte brasileira tem uma presença feminina de peso, que suprimida faria uma falta enorme para um pensamento inteligível sobre a arte brasileira. Eu posso citar, desde a semana de 22, Tarsila, Malfatti, mas posso citar outras artistas, me desculpem aquelas que, enfim, que eu venho me esquecer, porque eu estou falando assim de memória, talvez me esqueça, mas, por exemplo, Lígia Clark, Feiga Ostrovia, Lígia Pape, Annabella Geiger, Maria Maiolino, Maria do Carmo Seco, enfim, é um número imenso de mulheres, para não falar as contemporâneas também, né, as pintoras Beatriz Milhazes e outras tão importantes, Adriana Varejão, e é um rol imenso disso, Sônia Andrade, então, Letícia Parente, cada paradinha que eu der, vou me lembrar de alguma, não vou ficar nessa lista infinita, todas elas se sintam representadas aqui. Mas a Feiga, dentre as artistas mulheres da abstração informal, ela se situa com um lugar de destaque, porque o pensamento dela é um pensamento tenso, bem construído, inclusive ela trabalhou
né, por conta de sua participação militante, não no militante político partidário, não nesse sentido, mas militante. Ela trabalhou com operários, deu cursos de criatividade para operários. Ela trabalhou também em coisas da aplicação do conhecimento plástico que ela tinha, fez estamparias, né? Ela experimentou todas as técnicas da gravura e tudo que era da ordem gráfica, por exemplo, o desenho, que não pega exatamente a litografia, a gravura em metal, a xilogravura, a litografia, todas essas técnicas. Ela foi proficiente nesse sentido. Então, por isso é que, se nós pensarmos a Feiga nesse contexto, e nas conexões que ela mantém com esse contexto, a gente pode dizer que ela é uma artista importantíssima e está à espera de uma avaliação mais complexa a respeito de sua inscrição na arte brasileira. Obrigada, Fernando. Nossa, foi muito importante essa tua fala sobre a Feiga aqui. Eu vou voltar depois em você para a gente ver alguns trabalhos da Feiga que a gente vai mostrar aqui, mas eu queria agora falar um pouco com o Luiz Alberto também, falar desse aspecto também, dessa densidade, né, que a Feiga tinha, do pensamento dela, porque Luiz Alberto participou de um grupo de discussão com a Feiga, não foi? E eu queria que você me contasse, Luiz Alberto, como é que você conheceu a Feiga e a sua impressão dela e como é que foi essa convivência. Você tem que abrir seu microfone. Isso. Olha, a Feiga foi uma sorte. Na verdade, a Feiga foi assim, 100 mil megacenas simultâneas. Porque a gente estava, por acaso, a gente estávamos participando de um evento no Fórum de Ciência e Cultura do UFRJ, aqui na Praia Vermelha. E a Feiga tinha acabado de fazer uma contribuição, e eu, como sempre exagerado, continuei fazendo a minha, e ela, por acaso, entrou, assistiu. No final, ela me procurou, aquela senhora de imensa beleza, né? E procurou e falou: olha, você é um cientista, estou querendo conversar com um cientista acerca de certas ideias que eu tenho. Então, eu falei: muito bom, eu sabia, tinha ideia de quem era a Feiga, não sabia, de fato, a imensa grandeza dela, né? Mas eu sabia que ela era uma grande artista. E aí, então, a gente marcamos uma conversa, e aí ela viu que eu era um perfeito idiota. Eu não sabia nada, não tinha vocabulário para poder começar a conversar com ela. Então, vejam a generosidade. Durante 2 anos, ela, na casa dela, a gente se reunia e ela me ensinou história da arte, me ensinou conceitos de arte, me deu livros, orientação, em suma. Ela me capacitou para poder começar a conversar com ela. Então, isso foi uma das ações mais generosas que eu recebi na minha vida, porque um aprendizado com uma pessoa dessa estatura, por vontade dela, por generosidade dela. Em suma. E, então, nos tornamos amigos, uma honra poder dizer isso. E quando ela começou, então, a procurar transformar algumas discussões que ela tinha com diferentes pessoas de diferentes setores, psiquiatras, artistas, críticos, etc., numa obra que ela achava uma obra importante, de fazer uma espécie de síntese, né, de ideias que ela tinha já desenvolvendo há muito tempo, ela constituiu um grupo, e esse grupo, então, se reuniu também sistematicamente na casa dela, e ela, então, apresentava ideias, esboços de texto, rascunhos, nós discutíamos, debatíamos, criticávamos, e foi assim, então, que foi elaborada essa obra magnífica, que é a Sensibilidade do Intelecto. Então, profundamente honroso ter podido ser convidado pela Feiga para participar desse evento. E talvez, das muitas lições que a Feiga me deu, talvez a mais consequente, que para mim, na minha atividade, teve mais consequência, foi a de indicar que, apesar de trabalhar com materiais diferentes, com objetivos diferentes, com raciocínio diferente, com linguagem diferente, em suma, apesar de todo o repertório de distinções, a arte e a ciência
partilham um certo elemento essencial, que é o investimento em inaugurar, o explorar. Então, não há artista que não seja curioso, não há cientista, não deveria haver cientista que não seja curioso. Então, nesse sentido, o que o nosso diálogo foi desdobrando, foi mostrando, alguém perguntava sobre o conceito como espaço-tempo. Não, espaço-tempo, espaço-tempo. Como é que seria isso? De que forma isso poderia ser concebido, né, em termos das representações visuais, representações artísticas, representações expressivas? E o que ficou para mim, o que foi mais uma herança do encontro com a Fábia, foi precisamente o fato de que, embora todo esse repertório, esse cabedal de distinções, no entanto, ciência e arte tem em comum o fato de serem potências do espírito humano, né, que nos dão a capacidade de emergir no desconhecido, de emergir no caótico, de emergir no além, e de lá extrair novas relações, novas propostas, novas ideias, novos sentimentos, novas formas expressivas. Então, embora tenham todas essas distinções, são potências para o espírito humano mergulhar no abismo de si mesmo. A Faiga, um dos momentos mais emocionantes para mim, foi quando ela fez uma exposição sobre aquarelas, já mais tarde, já mais próxima agora, uma exposição sobre aquarelas, e eu não sabia do trabalho, da imensa delicadeza, da imensa beleza das aquarelas da Faiga. E ela, na verdade, a praticava desde sempre, né? E então eu falei, Faiga, mas eu não sabia, estou absolutamente encantado com a delicadeza que, no certo sentido, dialoga, refrata o vigor, a intensidade, né, das suas obras em gravura. São obras de gravura da Faiga extremamente poderosas, extremamente mobilizantes, e uma doçura, uma generosidade, uma beleza, uma delicadeza enorme nos trabalhos em aquarela. E eu entendi, então, que aquilo era mais um presente que a Faiga dava para a cultura brasileira. Além de toda a tradição de gravurista, de professora, né, foi um gesto que, para mim, dizia respeito a uma característica fundamental dela, que era um arraigado, um inarredável, um amplíssimo humanismo. Faiga e Oscar Niemeyer, completamente diferentes, são, no entanto, dois maiores humanistas que eu pude conhecer. E esse humanismo se refletiu para mim nessa generosidade da Faiga, que nos apresentou uma faceta inteiramente, para mim, pelo menos, inteiramente nova, inteiramente diferente, né, do que ela vinha trabalhando, com uma espécie de indicação, uma espécie de sugestão dessa potência plástica do artista, né? E como o artista, ao inventar, se reinventa constantemente. E eu tenho, assim, para mim, que em muitas das atividades que eu pude participar daí para frente, eu espero ter sido digno, um pouquinho que seja, desse imenso legado que a Faiga me deu. Se vocês forem no Museu da Manhã, quem sabe vocês vão encontrar uma Faigazinha, né, na atmosfera. E sou muito grato por isso. Muito obrigado, Luiz Alberto, que bonita a sua fala, e obrigado por essa fala sobre a aproximação da ciência com a arte, né? E também você definiu bem a Faiga. Eu conheci a Faiga também pessoalmente, a delicadeza, a acessibilidade, a humanidade dela, e também ela conhecia o lugar dela no mundo, né? A consciência política dela, como o Fernando falou, que não era uma consciência política partidária, mas a consciência política do estar no mundo, e por que estar e como estar, né? E a dimensão política da própria arte, né? Isso, exatamente. A resistência também, como disse o Fernando. Não associada aos outros campos da vida. A arte está presente em todos os campos da vida, interlaçada com todos eles. Assim como a ciência, né? Assim como a ciência, assim como tantas outras, a própria política. Exatamente. Eu queria mostrar aqui, mas antes, queria só ler uma frase que eu ia ler antes de você falar,
do Wilson Coutinho, nesse livro da Faiga, que ele fala justamente isso. Não há humanidade sem a conquista da beleza humana, feita por artistas iguais a ela, feita por obras de arte que elevam e amam a humanidade intensa do homem. Acho bonita essa colocação dele, que é isso que a gente está falando. Eu queria mostrar, a Gisele vai colocar aqui para a gente alguns trabalhos da Faiga, que vocês podem comentar, ou só para a gente olhar, só para mostrar aqui para os internautas aqui o tipo de trabalho que ela fazia. Se Fernando ou Luiz Alberto quiserem comentar, esse, se eu não me engano, é de... Deixa eu ver de que ano que é. Esse é de 52. Deixa eu fechar. Você quer falar, Luiz Alberto? Não, só rapidamente, esse é o período em que ela vai se aproximando da abstração e deixando de lado uma poética mais expressionista, mais... Isso é um trabalho de transição, do início da Faiga Ostrova abstrata. Isso é de 50 e quanto que você disse? 52? Esse se chama Mulheres da Favela, é de 1952. Você consegue... Então, em 53 ela já estava também fazendo abstração. Isso. Vamos ver o próximo, Gisele. Podemos ver os outros. Não sei se a Gisele não está conseguindo mostrar. Vem outros. Podemos passar eles em seguida. Esse chama Amamentando, é de 1947. É lindo. É muito bonito, né? Beleza. E o próximo, vamos vendo aí. Esse é Lavadeiras. Esse é de 1950. Dá para observar que ela já está a caminho da abstração. Cada vez mais os vetores que ocupam o espaço, as curvas, as retas, assumem um papel quase tão importante quanto o tema social das lavadeiras. Isso. Vamos ver o outro. A gente consegue, Gisele, ver o próximo? Isso, a gente vai ver. Esse é... Um aquarela, o Luiz Alberto. A Grande Onda, 1999. Luiz Alberto, acho que a bola é sua. Sim. Aí. Não, é uma dessas aquarelas que segue um caminho de explorar temáticas de abstração que a Faiga já trabalhou nas gravuras, usando um material, uma linguagem, uma textura completamente diferente, né? Então, vista em conjunto, a série de aquarelas que a Faiga produziu era um impacto muito impressionante. O Fernando deve lembrar, um impacto muito impressionante, porque era como se fosse uma espécie de mapa ou carta, um atlas, né, de recantos da alma. Então, todos profundamente mobilizadores, todos profundamente afetivos, apesar de serem formas abstratas. E nesse sentido, né, mais uma vez, né, você tem formas naturais que se aproximam dessas formas abstratas que alguns artistas, como esse trabalho da Faiga, são capazes de produzir. É uma fronteira que, às vezes, pode ser bem enganosa, né, Fernando? É claro. E é o caso da abstração dita informal na qual ela se inscrevia, porque, por exemplo, ficaria muito mais difícil essa aproximação numa obra, por exemplo, do Cordeiro, com quadrados, retângulos, triângulos, etc., do que uma coisa que envolve coisas que saem da alma, o gesto, enfim, outras coisas. São duas realidades diferentes, ambas importantes. Quero deixar claro aqui. Da abstração geométrica e da informal.
Eu queria mostrar aqui as fotos. Tem mais esse. Esse é... Deixa eu ver qual é. Esse é Terra, é de 1993. Muito bonito, muito bonito. Eu queria também mostrar 2 fotos da Faiga, ela bem jovem, depois ela mais velha, só para quem não conheceu a Faiga, dá uma olhada aqui nas fotos dela. E depois, vamos ver se a gente consegue falar com a Noni. Olha, vem a foto. Olha, essa é a Faiga, já uma senhora, e tem uma outra foto dela bem jovem, muito bonita ela. Daqui a pouco vem. Mas vou tentar falar aqui com olha essa foto, acho linda essa foto. Tão bonita, né? Fernando, enquanto a gente... eu tento aqui trazer a Noni, porque ela estava com problema de conexão. Olha que bonita. Muito bonita essa foto dela, no ateliê dela, fazendo o trabalho dela. Noni, você consegue me ouvir? Então, tenta entrar lá. Vou pedir para a Noni tentar entrar, vamos ver se a gente consegue capturar ela aqui. Mas, Fernando, você sabe o que tem preparado de exposição para o centenário da Faiga? Olha, o MAN está preparando uma exposição dela, porque a Noni doou generosamente um grupo de gravuras para várias instituições culturais brasileiras. Quer dizer, ela chamou as pessoas ao projeto, nos recebeu, ela já está aparecendo ali. E nós vimos juntos, foi lá umas 3, 4 vezes, e nós escolhemos, por exemplo, o MAN, afora as gravuras que tinha, tem uma seleção hoje de cerca de 60 gravuras, além das que já tínhamos, que cobrem a produção completa dela, nas técnicas diferentes, nas fases diferentes que ela fez, e nós temos, justamente por conta dessa completude da doação, a honra de ser um dos centros de referência da obra de Faiga Ostrova em termos institucionais no Brasil. Foi uma atitude generosa da família, mas a pessoa com quem o MAN trabalhou diretamente foi a Noni. E, por conta dessa coisa da pandemia e tudo isso, a exposição teve que ser adiada, mas ela está prevista agora, se eu não estou enganado, para o final desse ano. Tá? Já existe, enfim, já está no plano anual, já está, enfim, as gravuras já que precisavam de uma higienização já estão sendo higienizadas, as que precisavam ser molduradas, então nós devemos ter, na passagem do ano do centenário dela, 2020 para 2021, uma exposição dessas obras no MAN do Rio de Janeiro. Então vamos conversar aqui com a Noni, filha da Faiga. A Noni está me ouvindo pelo telefone, porque a conexão dela não está boa para o áudio dela, mas eu acho que a gente consegue ouvir você falando. Então, Noni, se cair de novo a sua conexão, você pode continuar falando aqui, eu coloco aqui no Viva Voz do telefone, mas vamos tentar ouvir você por aqui. E você ouve a gente pelo telefone. Posso falar? Pode falar. Olha, eu estou com maior inveja de não ter visto vocês ao vivo aí na gravação, mas primeiro quero agradecer muito a oportunidade de poder falar da Faiga, da minha mãe, né, nesse ano do centenário, e queria falar um pouco do que a gente está programando e o que a gente fez em relação ao centenário. Há muitos anos nós começamos a pensar sobre o centenário, mas o governo acaba com o Ministério da Cultura. Em 2018, a educação, a ciência, a cultura, todas as formas de conhecimento são totalmente perseguidas. Então, pensamos
inspirados numa frase da Faiga, que é muito conhecida, de que a arte é um patrimônio da humanidade, nós criamos esse projeto de doação da obra da Faiga pelo Brasil afora. E foi uma coisa, assim, emocionante a resposta que a gente teve. Até março desse ano, nós fizemos uma doação para o Amazonas, para Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, para pelo menos 5 museus aqui do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E aí veio a pandemia. E muitos dos museus que ainda vão buscar suas obras, essa história ficou parada. Mas até março a gente fez um balanço de que nós tínhamos doado 1.620 obras da Faiga pelo Brasil afora. E mais 210 matrizes de gravuras em metal e estilogravura, e mais de 1.500 publicações sobre ela, livros, catálogos de exposições, enfim. E, assim, é uma emoção muito grande saber que o acervo dela está espalhado pelo Brasil. Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente doou principalmente para universidades federais e para os museus mais conhecidos, né? Na Universidade Federal do Piauí, eu descobri que eles têm um ateliê de gravura que funciona há mais de 20 anos lá. E que, para mim, era uma informação totalmente desconhecida. E, então, assim, quando a pandemia melhorar, né, não sabemos quando vai ser isso, porque a irresponsabilidade do governo é muito grande, continua lidando como se fosse uma gripezinha, né? Mas aí nós vamos retornar. Todas as inaugurações que estavam previstas já para o primeiro semestre e para o início do segundo foram suspensas e adiadas, mas eu espero que a gente possa retomar esse centenário, que ele vai se espraiar até o ano de 2021, com certeza. Além dessas doações, das obras e das exposições, nós estamos em processo de produzir 4 novos livros, 4 livros inéditos da Faiga e um relançamento. O relançamento, que vai ser o Grandeza Humana, 5 séculos, 5 gigantes da arte, a gente está fazendo ele em formato digital. E os outros 4 livros inéditos, 2 livros são livros de correspondência, um livro infantil, que eu também não conhecia esses desenhos, e o catálogo da exposição que aconteceu na Casa do Choro em 2017, e que teve 4 concertos de músicas escritas pelo Maurício Carrilho, inspiradas nas gravuras da Faiga, que estavam expostas lá. Então, a gente vai lançar o catálogo junto com o CD das músicas. O Noni, você caiu aqui da transmissão, da gravação, mas a gente está conseguindo ouvir você. Eu acho que Fernando e Luiz Alberto também conseguiram ouvir, né? Então, eu queria te perguntar, a gente está ainda com alguns minutinhos, queria te perguntar, eu li uma coisa sobre vocês em família, que eu queria que você comentasse, que era se você conta, imagino, né, como é que vocês cresceram, você e seu irmão com artista, né? E você diz que ela espalhava, quando acabava o trabalho, espalhava pelo chão e vocês tinham que ir na ponta dos pés para não pisar nas obras e que esse era o ambiente que você vivia. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua convivência com a sua mãe, e depois a gente encerra aqui, daqui a acho que uns 7 minutos, aí a gente fala aqui mais um pouquinho. Se você conseguir entrar de novo, a gente estava te ouvindo no áudio direito, mas senão você continua falando por aqui mesmo, que dá para ouvir. Eu estou tentando entrar, mas está difícil. A convivência com minha mãe, assim, primeiro que ela era mãe como qualquer outra, né? Então, eu, adolescente, tive muitas
brigas com ela, batia de frente, porque ela era uma pessoa de personalidade muito forte, apesar dessa doçura toda que todo mundo fala, mas ela tinha opiniões muito fortes. E eu ela era rígida, né? E eu também. Então, a gente ficava bastante. Mas isso, com o tempo, com o meu amadurecimento e tudo, a gente acabou se tornando muito próxima. Uma história muito engraçada que tinha é que minha mãe, toda vez que fazia uma gravura, então ela chamava a família, se tivesse algum amigo por ali, ela espetava ali naquele mural que ela tinha e perguntava para a gente, o que vocês acham e tal. E todo mundo falava, nossa, mas está lindo, está maravilhoso. E ela voltava a trabalhar naquela mesma gravura mais um mês, né? Daqui a pouco ela chamava de novo, aí, o que vocês acham? E aí virou piada isso, porque a gente virava para ela e falava assim, escuta o seguinte, qual é o texto que você quer que a gente diga? Porque independente do que a gente falasse, se ela não estivesse satisfeita com o trabalho, ela ia continuar trabalhando naquela gravura ou naquele trabalho o tempo que fosse, né? E como boa virginiana, o que ela não gostava, ela rasgava, né? E sumia, tudo. Mas o momento de criação dela, quando ela estava trabalhando, era um momento muito individual, ninguém entrava no ateliê dela. Todas as fotografias que a gente tem dela trabalhando são fotografias posadas, ela está fazendo uma pose ali, fingindo que está trabalhando. Porque, na verdade, quando ela estava trabalhando, ninguém entrava no ateliê dela, ela pedia que não entrasse, né? E eu me lembro muito disso, do trabalho artístico ser um trabalho braçal. Eu via minha mãe ali suando, né? Depois de ter trabalhado com a madeira, as mãos muito sujas, né? Limpando com faísca. Aliás, quantidade de fotos que a gente tem com a lata de faísca, a gente devia até pedir patrocínio da faísca para o Instituto Fagostroga. Mas, então, ela limpando as mãos, as unhas, né? Aquele cuidado depois do trabalho. Então, o que eu tenho de lembrança do que é trabalho artístico é um trabalho bastante braçal, né? Também. Não é aquela coisa de ficar deitado na rede, esperando a inspiração chegar do céu e aí rapidamente fazer 3 rabiscos e está tudo pronto, né? Era tudo muito trabalhoso. E ela sofria muito, assim, até ver aquela coisa pronta. Às vezes passava noites sem dormir e era uma pessoa, mas que trabalhava muito e trabalhou 60 anos incansavelmente. Quando você vê o acervo que ela deixou para nós, na casa dela, independente do que ela espalhou e vendeu pelo mundo afora. É uma coisa absolutamente impressionante. A gente já digitalizou mais de 10 mil documentos, entre cartas, fotos, jornais, e ainda tem coisa para a gente continuar trabalhando. Mas o Noni... eu vou aproveitar para falar uma frase dela, que eu acho que tem muito a ver com esse momento nosso, né? Que é o seguinte, é uma frase de 1981. Ela diz o seguinte: não tenho muitas ilusões sobre o que podemos fazer individualmente. Cada um de nós só dispõe de um certo espaço vivencial dentro do qual é possível movimentar-se e trabalhar. Ainda que restrito, porém, o espaço existe e é preciso agir nele. É o que devemos às gerações futuras, aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos, na visão esperançosa de que para eles a criação possa tornar-se uma nova dimensão da vida. Que bonito, Noni. Muito bonita essa frase da Faiga, e eu acho que se a Faiga estivesse aqui com a gente hoje, ela estaria também na resistência, e na resistência a esse ataque às artes que a gente está vendo sistematicamente no nosso país, e a gente sabe o quão é importante conviver com a arte e dar valor à arte, porque sem arte não tem civilização, não tem humanidade. Assim como sem a ciência, né, Luiz Alberto? A gente tem que andar para frente e a gente tem andado para trás aqui nesse país. Mas, olha... Algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas você está mandando obras para museus e para universidades federais que, de repente, vão fechar, não tem verba. Minha resposta sempre foi essa: isso vai passar. A gente vai recuperar,
vai dar muito trabalho, porque o grau de destruição está sendo absurdo e continua. Mas isso vai passar. E a gente vai retomar a arte, o conhecimento como valores e riquezas mesmo do ser humano, né? Esperamos que sim, que a gente possa deixar para as novas gerações um mundo melhor do que esse que a gente está vendo aqui. E, como ela diz, individualmente a gente pode fazer um pouco, mas coletivamente, né, a gente pode fazer mais. Nós temos ainda uns 10 minutinhos aqui. Se Fernando quiser, ou Luiz Alberto, mas fazerem considerações finais aqui sobre a FAIGA ou sobre o centenário, e depois a Noni também pode terminar aqui falando alguma coisa para a gente. Quem gostar? O Luiz Alberto. Eu acho, a partir da observação da Noni... Aliás, Noni, você é filha de quem né? Do meu pai também, que foi antifascista, que foi preso pelo nazismo. Bom, ela é filha da mãe e filha do pai também, que era antifascista. Não, claro. A gente está vivendo um momento absolutamente peculiar, que um dos elementos, tem muitos, mas um dos elementos é o fato de que existem hoje forças poderosas, lideranças políticas, próceres religiosos, grandes empresários, etc., fomentando ativamente a ignorância e a superstição. Então, trata-se de um projeto essencialmente político de desconstrução do conhecimento em todas as suas formas, desde a sua base, que é a educação, e a educação generalizada, a educação pública, né, até as formas de pesquisa de fronteira, como a ciência, a arte, a filosofia, em suma. Então, é um momento que eu tenho absoluta convicção de que a FAIGA estaria na linha de frente da resistência, do enfrentamento a esse movimento suicida, esse movimento canibal, esse movimento corrosivo, né, pelo qual se pretende subordinar as forças criativas, subordinar as aberturas, os caminhos de diferença para a diferença, né, de que toda geração, que toda sociedade possui, né, em função de um projeto destrutivo de manutenção de privilégios, né, que, no caso do Brasil, então, ainda vem embrulhado com séculos de racismo. Então, eu tenho absoluta convicção de que a FAIGA estaria nos liderando, né, nos mostrando, nos indicando o caminho, como sempre fez na sua vida, no seu ensinamento como professora, como educadora, né, nos seus trabalhos, nas suas obras, na sua arte, estaria dizendo, não, é um momento de resistir e, como diz a Noni, vai passar. Obrigada, Luiz Alberto. Vai passar e tomara que passe logo, né? Porque a gente já não está aguentando muito. Fernando, você tem que abrir seu áudio. Fernando, abre o seu áudio. Isso. A experiência pela qual nós estamos passando é única, eu acho, para a nossa geração. Não falo daqueles que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, mas é única porque, na ditadura civil-militar, você tinha o fora do Brasil, onde você podia, enfim, se abrigar, se proteger e tudo isso. Mas a pandemia transformou o planeta Terra numa grande prisão domiciliar planetária, tá? Cujas respostas ou são carcereiras, não no sentido da quarentena, carcereiras no sentido de que as pessoas não veem nenhuma ação de enfrentamento dessa pandemia, né? E, por outro lado, no caso de muitos países, inclusive o nosso, a gente vive num cárcere que é um cárcere político, onde as coisas, enfim, estão cada vez mais de acordo com um certo obscurantismo típico
do que há de pior em termos de falta de valores, de farinha pouca meu pirão primeiro, de racismo, de todas essas coisas na sociedade brasileira. A gente sabe que a liberdade, a tal liberdade de opinião, não é o dizer o que quiser do jeito que quiser, né? Porque a Declaração Universal dos Direitos do Indivíduo e do Cidadão, na Revolução Francesa, né, tem um desde que, né? Tem o direito à liberdade de opinião, desde que a opinião do outro seja respeitada, a liberdade de expressão, todas essas coisas, liberdade religiosa, todas essas coisas, elas nos deixam muito sem apoio. E não é por acaso que a cultura tem sofrido graves reveses que vão passar, sem dúvida nenhuma, mas que são muito difíceis, porque é o fluxo onde aquilo que vem de dentro de cada um de nós se torna, por empatia, um fluxo coletivo e não mais somente individual. É isso, basicamente é isso. Obrigada, Fernando. A gente sabe que nesses tempos de obscurantismo, né, quem primeiro sofre é a arte, né, e achei muito importante a gente estar aqui hoje falando da FAIGA, falando de arte, falando dessa conexão da arte com a ciência, e falando do progresso, no sentido de, né, somos todos pessoas progressistas, não queremos viver nas trevas, nem queremos andar para trás, a gente quer esse processo civilizatório andando cada vez mais para frente. Então, eu queria agradecer muito ao Fernando, ao Luiz Alberto, agradecer a Noni. Você ainda está aqui com a gente, Noni? Estou, claro. Então, você queria falar alguma coisa? A gente tem 3 minutinhos. Tá, então deixa eu falar rapidinho. Primeiro, agradecer ao Fernando, que eu conheci agora melhor, enquanto a gente estava preparando a doação para o MAN, e agradeço muitíssimo, gostei muito de conhecer ele, e agradeço a participação hoje. O Luiz Alberto, que nos dá a honra de ser da diretoria do Instituto Feigenstover, e também uma pessoa brilhante. E você, que eu já tinha digitalizado uma pasta aqui no acervo com o nome Regina Zappa. Então, eu estava querendo te conhecer muito e agradeço essa oportunidade através da Estação Sabiá. E espero que a gente continue falando muito de arte e celebrando o centenário da FAIGA até o final de 2021. Beijo. É isso, Noni. Eu acho que falar sobre arte é uma das maneiras de resistência, né? E vamos continuar falando, e quem sabe a gente volta aqui, todo mundo, em algum momento, quando tiver alguma exposição preparando, e voltaremos a falar aqui de arte também. Muito obrigada a todos, obrigada a quem acompanhou a gente aqui nessa conversa, e até a próxima, e um grande abraço para vocês. E, novamente, muito grata. Para vocês também.